Iremos apresentar a estratégia Casos para Ensino, onde será aplicado um caso para ensino no dia 26, terça-feira. A apresentação será feita por mim, Linda Lima, e por Monalisa Ernesto. Bom, o método de caso para ensino é composto por um conjunto de procedimentos relacionados à elaboração ou utilização de casos no contexto de ensino. Ele pode ser aplicado em diversas áreas e promove uma tomada de decisão, normalmente envolvendo os gerentes ou gestores de uma organização. E pode ser tanto um caso real ou também um caso inventado. Essa estratégia contribui, fomenta, o envolvimento emocional e intelectual dos participantes, contribui para uma maior compreensão de uma teoria ou temática que envolva o caso, promove mais realismo aos cenários de educação gerencial, já que o aluno vai estar aprendendo com algo real ou uma realidade possível em um determinado contexto. Encoraja o processo de tomada de decisão em um ambiente controlado, já que na vida real existem N fatores que podem influenciar nessa tomada de decisão. E aí isso faz com que o aluno ele tenha um encorajamento melhor para uma tomada de decisão, já que ele sabe que aquilo é um contexto simulado e que não vai implicar em consequências reais. Fomenta o debate entre os participantes, tanto os discentes como os docentes. Imita ou simula uma situação real. Caracterização de um caso para ensino. O caso para ensino, ele fornece informações suficientes para auxiliar a tomada de decisão. Essas informações podem ser dados, tabelas, gráficos, entrevistas, qualquer coisa que possa fomentar e auxiliar os alunos naquela tomada de decisão, de forma que os alunos eles não tenham que procurar em outras fontes a respeito de mais informações sobre o caso. Inclui questões significativas. Normalmente essas questões envolvem uma tomada de decisão, uma conclusão para o caso. E essas informações e esses dados eles não podem influenciar de forma alguma no resultado ou na conclusão que os participantes vão tomar. Ou seja, os resultados têm que ser imparciais. Em nenhum momento o texto pode influenciar ao aluno escolher X opção ou Y opção. O caso para ensino, ele contribui para a aplicação de conhecimentos adquiridos durante o curso e a associação entre a prática e a teoria, ou seja, aqueles conhecimentos que são adquiridos na teoria, o aluno pode aplicar em um contexto profissional, organizacional ou institucional. E essa aplicação, novamente, envolve uma situação de um funcionamento de uma empresa. Então, promove o pensamento sistêmico desse aluno, desse discente. Também possibilita a compreensão da situação vivenciada por uma organização ou um profissional. O que é necessário para adotar um caso para ensino? Então, ele aborda 3 tipos de perspectivas de aprendizagem: a construtivista, a experiencial e a em ação. A aprendizagem construtivista tem uma relação com a forma como as pessoas constroem ou atribuem significados com base nas experiências passadas, ou seja, ela dá sentido às experiências que o indivíduo já viveu durante a sua vida. A aprendizagem experiencial é um conhecimento que ele é formado pelo meio da transformação dessa experiência com a participação ativa de um processo de aprendizagem, gerando esse envolvimento cognitivo, afetivo e comportamental que um caso para ensino promove ao discente. Ou seja, normalmente os alunos eles acabam se envolvendo com os sentimentos que aquela pessoa, aquele personagem está tendo naquele momento para aquela tomada de decisão, para resolver aquele problema. A aprendizagem em ação, ela acredita que as pessoas aprendem fazendo, ou seja, exatamente o que o caso para ensino promove,
o aluno tem uma situação prática e aí ele vai aprender a resolver aquela situação, claro que com a carga de conhecimento já anterior que ele vem adquirindo durante o seu curso, e aí ele vai agir com base naquilo, com base naquela teoria, com base naquela informação que ele já possui. Então, resolvendo os problemas em tempo real, permite o aumento da compreensão da realidade, o desenvolvimento de insights, promove a reflexão crítica naquele aluno, a melhoria de habilidades interpessoais e assim como o aumento da capacidade de aprendizado com a experiência. A estrutura de caso para ensino não tem exatamente uma regra de que todos os casos para ensino devem ter essa estrutura, mas a maioria possui uma estrutura semelhante com essa. O caso para ensino ele possui duas etapas principais, que é a descrição da situação. Então, nela é apresentada todas as informações e a contextualização, tanto do espaço-tempo que é promovido esse caso para ensino, e as notas de ensino que ela serve para auxiliar quem vai aplicar, o docente, a como desenvolver e como aplicar isso, se será em grupo, se será uma decisão individual e todas as técnicas e informações que aquele docente deve possuir para conseguir aplicar esse caso. Então, normalmente ele tem uma introdução que diz tanto o local, o tempo, a época em que está ocorrendo isso e quem são os envolvidos, os personagens. O contexto do caso, ele apresenta uma situação problema e os fatos que a envolvem. O dilema do caso, que são as informações específicas para auxiliar na tomada de decisão dos alunos. Fechamento do caso, que é a apresentação dos direcionamentos e as decisões que precisam ser tomadas, ou seja, são as elaborações dos questionamentos, as questões que são tidas no final. Anexos ou apêndices, que podem ser informações extras como tabelas, gráficos, entrevistas e etc. que o autor pode utilizar. E as notas de ensino que servem para orientar o professor na aplicação e resolução do caso em sala de aula. Falando um pouco mais de notas de ensino, ela oferece fontes de dados para a tomada de decisão, objetivos didáticos ou educacionais que se pretende alcançar com aquele caso para ensino, questões para análise, que normalmente são as questões que vão promover a conclusão ou a tomada de decisão, metodologia de aplicação do caso para ensino, então como é que deve ser feito, se seria a divisão de grupos, e aí os alunos iam tomar aquela decisão em grupos, se são tomadas de decisões individuais. A revisão de literatura, ou seja, toda a teoria que embasa aquele caso para ensino, e a teoria que pode ser utilizada pelos estudantes. A análise do caso, que seria a resposta ou uma possível resposta correta para aquele caso de ensino, para ensino, e as referências utilizadas. Pois bem, feito esse preâmbulo acerca da caracterização do método, das características e contribuições do caso para ensino, bem como as perspectivas de aprendizagem e a estruturação, como vocês viram, além das notas de ensino, agora a gente vai trazer alguns dados pertinentes a essa estratégia. No Brasil, essa estratégia casos para ensino só começou a ser aplicado nas últimas décadas do século XX, por mais que no contexto americano, por exemplo, a Universidade de Harvard já utiliza há muito mais tempo. Apenas nos anos 2000 houve um aumento na utilização dessa modalidade devido à ANPAD aceitar publicar artigos pertinentes ao conteúdo de caso para ensino. E entre os anos de 2007 a 2018, os eventos da ANPAD publicaram um quantitativo de 277 casos para ensino. E a gente pode ressaltar que aqui na sala temos colegas que contribuíram com essa publicação de casos para ensino. E a partir disso, gostaríamos de destacar o potencial de crescimento e produção de casos para ensino a partir de dois pontos principais. Temos a ANPAD e sua influência a partir do evento que tem crescido a partir da criação do tema Casos para Ensino em Administração e Contabilidade,
pela Divisão de Ensino e Pesquisa em Administração e Contabilidade, o EPQ, que acredito que seja de conhecimento de alguns aqui presentes. E temos também o outro vértice, que é a publicação, por exemplo, da GV Casos, onde várias revistas passaram a aceitar a submissão de casos, além de haver uma revista exclusiva para a sua publicação, que é essa Revista Brasileira de Casos para Ensino, GV Casos. E nós destacamos a multiplicidade de abordagem presente em ambos esses espaços, onde temos casos que buscam desenvolver habilidades de tomada de decisão, a partir de gestão de pessoas, como foi destacado, a ênfase na gerência, produção de bens e serviços, logística, marketing e estratégia. E tudo isso a partir de uma moldura dinâmica para a implementação do método de casos para ensino, a partir de 3 grandes pontos-chave. A gente tem primeiro, o projeto pedagógico do curso, associado a um planejamento acadêmico docente, onde dessa articulação serão identificadas competências indicadas já no plano de ensino, a partir disso, desse segundo pilar, a gente tem também a seleção dos casos para ensino, quais casos serão mais adequados para o desenvolvimento de tais competências especificadas no plano e no projeto pedagógico, e a partir disso, o terceiro, que é a aplicação do método, relacionando esse planejamento, a resolução do caso e a avaliação discente. Lembrando que o tópico avaliação nós apresentaremos no nosso encontro presencial em breve. Esses 3 grandes pontos interrelacionados ao contexto de ação, que é nada mais, nada menos que a sala de aula, que objetiva mobilizar, combinar, articular um conjunto de saberes para promover o desenvolvimento de competências indicadas nesse plano de ensino da disciplina. O processo é a aprendizagem em ação por meio da resolução de casos, articulando o conhecimento adquirido com as experiências profissionais e sociais do aluno, lembrando da abordagem experiencial que nós vimos enquanto uma perspectiva de aprendizagem. Temos ainda as vantagens, que são múltiplas e que vão desde a participação ativa dos alunos envolvidos, a simulação sem grandes riscos, desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes, buscando a relação entre cognitivo, afetivo, aprendizagem sobre papéis gerenciais, a vivência de uma experiência ancorada na realidade, por ser um fragmento, real ou fictício, mas que tem esses elementos mais próximos da realidade. Aprofundamento da análise em vez de discussões superficiais, ampliação da visão sistêmica dos alunos, onde eles vão tomar uma decisão a partir da influência de diversos fatores, maior envolvimento emocional dos alunos, o fomento à aprendizagem em equipe, lembrando que há a necessidade de formação de grupos para depois discussão e socialização das decisões ou das respostas individuais apontadas das notas de ensino. Temos também produção de evidências quantitativas e qualitativas para apoiar o argumento, por que defende, por que recusa, justificar a escolha, a opinião, tornar o ensino mais vivo, estimula a autoanálise e confiança desse aluno, estreita a relação entre teoria e prática, que é o que torna ainda mais encantadora essa estratégia, e desenvolve tanto raciocínio lógico quanto o aprendizado na distinção entre fato e opinião, nessa possibilidade do aluno emitir o seu posicionamento e sustentá-lo, além da capacidade de diagnosticar, analisar e desenvolver planos de ação. Mas, por outro lado, temos também algumas desvantagens que faz-se necessário ser apontadas. Temos a supressão de informações que não estejam em conformidade, com a decisão, a tomada de decisão desse aluno que está analisando o caso. Apresenta as organizações de maneira antisséptica, racional e analítica, quanto um desenho a ser definido, uma decisão a ser tomada, e por vezes negligenciando a multiplicidade de fatores. Um sentimento de menor participação docente devido ao protagonismo do aluno, e isso vai ser um problema para quem utiliza a sala de aula enquanto um espaço de protagonismo exclusivo do docente.
É possível alcançar os mesmos objetivos a partir de leituras mais simples, levando em consideração que o caso para ensino ele demanda tanto uma preparação de forma prévia, durante e após, né, a exposição e trabalho do caso em sala de aula. Por vezes, as instruções elas são falhas na condução, pode haver uma distorção no entendimento do problema e isso causar influência no resultado final, na análise. Pode haver uma dificuldade de compreensão dos problemas de maneira sistemática e, por vezes, há uma ênfase, né, uma importância excessiva nos casos de sucesso, levando em consideração que, por vezes, aqueles que não tiveram êxito podem nos ensinar tanto ou mais do que esses que obtiveram, né, o reconhecimento. Demanda tempo dos alunos e vocês percebem e vão perceber que há necessidade da leitura prévia, né, reflexão experiencial sobre o caso e depois o compartilhamento, a socialização em sala de aula. Requer recursos diversos. No Brasil, falta uma tradição na produção de casos, por mais que haja essas duas revistas que busquem fomentar. Falta estrutura, falta preparo dos autores, por vezes de estruturar o caso para ensino nas normas e adequações. Falta mecanismos que facilitem o acesso a esses casos e também ainda uma pouca valorização dos casos em nosso contexto brasileiro. Mas, diante disso, dito isto, salientamos que há 5 modalidades de caso para ensino. Temos os casos-problemas, casos de decisões, casos de avaliações, casos longos estruturados e os casos de prognóstico. O nosso, a ser tratado em sala de aula, será um caso-problema, que trata-se de circunstâncias em que há um resultado ou desempenho significativo, inexistindo uma aplicação explícita para o caso, já que não se busca dar respostas e sim fomentar a reflexão dos participantes. Ou seja, esse problema é uma situação de algo que aconteceu, mas que não se sabe o porquê e nem as consequências, nem o resultado final. Gostaríamos ainda de contribuir com algumas dicas para auxiliar o docente no planejamento da utilização de casos em um determinado componente curricular. É preciso prestar atenção nas competências, definindo quais são as competências a serem desenvolvidas pelos estudantes. O segundo ponto, a selecionar os casos, né, é fundamental, pois é o momento de articulação entre a teoria e a prática, para que o caso ele esteja alinhado com essas competências a serem desenvolvidas. Os objetivos definidos para que estejam coerentes com o método e, por fim, os critérios de avaliação, que busca estabelecer critérios para cada uma das etapas. Destacamos que esses critérios para avaliação nós trataremos no nosso encontro presencial. Como é que vocês podem ter uma rúbrica de avaliação onde cada um desses momentos, dessas etapas, né, pré, durante e pós a apresentação do caso para ensino, a gente pode avaliar os nossos alunos. No caso, por um mini grupo, ele pode ser realizado de 2 formas. A gente já parte para as nossas considerações finais, levando em consideração que dessas 2 possibilidades de resolução do caso em mini grupo, trataremos em sala da primeira, que é a resolução e a entrega das respostas das questões de análise. Então, quando for na nossa parte experiencial, trataremos de forma mais aprofundada. E também há uma outra possibilidade, que é a elaboração de um parecer técnico. E é sobre esse parecer técnico que a gente vai trazer algumas considerações. Como é que ele é estruturado? Ele tem, né, etapas. Ele tem uma apresentação, tem um sumário executivo do caso, a resolução das questões e as dificuldades encontradas, onde cada uma dessas fases precisam ser identificadas, pontuadas, para que esse parecer ele seja circunstanciado e contenha as informações necessárias. Porque a apresentação deve conter de forma sucinta o objetivo do relatório e uma descrição da equipe responsável pela sua elaboração. O sumário ele vai ter uma síntese do caso, descrevendo em um máximo de 1 página o período, o contexto, os envolvidos, aquela parte da estrutura previamente apresentada por Linda, a resolução das questões, quais foram as questões que foram efetuadas, considerando a situação e o momento relatado no caso e as dificuldades. O grupo ele deve apresentar as principais dificuldades encontradas durante a análise do caso e destacar a importância do caso no desenvolvimento profissional do grupo. Aqui, nós encerramos a nossa contribuição teórica para
Aproveitamos para destacar as nossas referências e salientar que ambas estarão no drive de acesso sobre o conteúdo Casos para Ensino. E agradecemos a atenção, obrigada, até mais, a gente se encontra na terça.